Pessoal, nessa terceira parte, então, eu quero falar um pouquinho sobre a teoria dos andrógenos, essa lógica assim, da falta como constitutiva do desejo, que me parece uma leitura equivocada do pensamento freudiano, sobre a frase muito famosa dele, né, o encontro com o objeto é um reencontro, e também uma metáfora que o Freud vai trazer, que eu acho brilhante, que é o prazer, a excitação de perguntar. Né, esse prazer de perguntar que a criança tem, por que o céu é azul, por que a água molha, por que aqueles porquês infinitos, né? Como que o Freud interpreta esse prazer de perguntar e como que isso pode ser visto como um modelo também para todo o funcionamento pulsional que inclui o funcionamento amoroso no pensamento do Freud sobre o amor. Eu fiz um vídeo, como eu comentei com vocês, sobre os excessos, né? Para tentar já mostrar naquele vídeo a contraposição da teoria psicanalítica a uma teoria filosófica popular da falta como aquilo que determina o desejo. Eu cheguei a comentar no vídeo aquele livro, né, bonitinho que a Juju comenta, do bonequinho que tenta completar uma parte que falta. Enfim, é uma teoria popular, né, uma teoria que faz muito sucesso. Isso faz desconfiar de que não é uma teoria psicanalítica, porque de maneira geral as teorias psicanalíticas sobre o amor vão ser muito recusadas, vão enfrentar resistências muito terríveis. A gente vai falar do Édipo, a gente vai falar da sexualidade infantil, das perversões, né? Então a teoria do amor em psicanálise, de maneira geral, não vai ser essa teoria bonitinha de que eu estou procurando a parte que me falta. De forma alguma. Vocês lembram então a teoria do andrógeno, né, que vai ser narrada num misanabim narrativo, na verdade, né? O fulano contou pro fulano que o fulano vai contar, e geralmente é um comediante que conta essa história. Lá no Banquete do Platão, o Aristófanes está contando essa história, ou seja, é uma teoria talvez para fazer rir, talvez seja uma teoria absurda, contada por um comediante, exatamente porque ela não faz muito sentido do ponto de vista humano, mas enfim, é uma teoria que fez muito sucesso, que muita gente acolhe como uma teoria do amor, que é, nós éramos andrógenos, ou seja, seres completos, que na sua híbris, né, de tentar substituir os deuses, de enfrentar os deuses, nós fomos punidos e separados. E a partir disso, cada metade procura a sua metade que falta. Ora, essa teoria, metade da laranja, né, dá muita música romântica, mas não dá teoria psicanalítica. Né? Então, assim, o Freud, engraçado porque ele oscila, né, nos 3 ensaios, ele parece recusar essa teoria. No Além do Princípio do Prazer, meio que reticente, assim, ele dá uma aceitada assim, nessa teoria, mas eu fico, claro, com o primeiro Freud, que vai recusar isso em nome de uma sexualidade infantil presente, que determina as contingências absolutamente imprevisíveis do objeto de amor. Né? O nosso objeto de desejo não é um só, não é total desde a origem, ele é objeto parcial, ele é contingencial, ele se modifica ao longo da nossa existência e ele é determinado histórico-libidinalmente, ou seja, não tem nenhum tipo de natureza em mim mesmo que determina o encontro com o objeto, né? E um objeto específico que também encaixe numa suposta natureza minha. Então, assim, o Freud vai partir, na verdade, para um encontro contingente que produz rearranjos libidinais, né, em todos os envolvidos na cena amorosa. Então esse é o primeiro Freud lá de 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Para nós, o mito do andrógeno satisfaz a teoria popular sobre o amor. E é por isso mesmo digno de suspeição. Se ele é tão bem aceito, tão persuasivo entre as camadas populares, não poderíamos suspeitar de que ele contribui para o recalcamento de algo acerca do amor? Então a minha hipótese é essa, pessoal. Assim, se essa teoria é tão famosa, tão bem acolhida, inclusive no cancioneiro romântico, será que ela não está recalcando alguma coisa mais impactante, mais da ordem do inconsciente no que tange ao amor? Uma das coisas que acho essa teoria recalca está presente nessa citação do Freud, que eu faço questão de ler de forma inteira para a gente comentar no passo a passo. Na época em que a mais primitiva, a mais inicial, Anfänglichste satisfação sexual estava ainda vinculada à nutrição, a pulsão sexual tinha um objeto fora do próprio corpo, no seio materno. Só mais tarde vem a perdê-lo, talvez justamente na época que a criança consegue formar para si uma representação total da pessoa a quem pertence o órgão, que lhe dispensava satisfação.
Em geral, a pulsão sexual torna-se autoerótica e só depois de superado o período de latência é que se restabelece a relação originária. Não é sem boas razões que, para a criança, a amamentação no seio materno torna-se modelar para todos os relacionamentos amorosos. O encontro do objeto é propriamente, eigentlich, um reencontro. Gente, essa passagem ela é muito importante, né? Assim, está nos 3 ensaios. Existe aqui claramente a noção de perda do objeto, mas eu acho que vale muito a pena a gente interpretar essa passagem passo a passo, junto com uma leitura que o Laplanche também vai fazer dessa passagem aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar é o Freud está ali descrevendo uma certa situação, né, que é um certo tipo de bebê e mãe, ou bebê e seio, como objeto único, como uma coisa meio indiferenciada. A pulsão sexual tem o objeto fora do próprio corpo. Então, essa noção de objeto aqui já é problemática para começar, porque a gente só pode falar de objeto na medida em que está falando também de um sujeito, e quando há distinção entre sujeito e objeto. Então, o primeiro problema da citação é esse aqui, né? A pulsão ela não tem um objeto propriamente dito, assim, porque não há ainda um sujeito. Então, a gente está ainda no campo do parcial, a gente está ainda no campo do apoio absolutamente restrito, né, na oralidade, nesse caso aqui, que o Freud dá esse exemplo, marcado efetivamente por uma sedução materna que está implantando ainda a pulsão sexual, a sexualidade no corpo do bebê. Então é impróprio dizer que tem um objeto fora, mas a ideia do Freud é um pouquinho fazer essa distinção. E aí é interessante que ele fala que é o sujeito, né, que não existe, mas que só vem a perdê-lo, né, só vem a perder esse objeto, justamente na época em que a criança fornece para si uma representação total da pessoa a quem pertence o órgão. Então, perde-se o objeto parcial na medida em que o objeto total é fabricado. E isso, obviamente, também tem a ver com esse movimento que ele vai dizer logo em seguida. Em geral, a pulsão sexual torna-se autoerótica e só depois de superado o período de latência é que se restabelece a relação originária. Então, confusa essa parte aqui, porque se a pulsão ela torna-se autoerótica, ela era o quê anteriormente? Se ela não estava presente no próprio corpo do sujeito. O Freud, talvez, ele esteja ainda tentando dimensionar o quanto que a pulsão vem do outro. Nos 3 ensaios aparece muito essa figura da mãe que vai seduzir a criança, que vai introduzir a sexualidade na criança. E é essa leitura que me interessa, que interessa ao Laplanche. Então ela vai se tornar autoerótica, ou seja, a gente vai conseguir formar os circuitos pulsionais depois que essa pulsão é implantada no bebê, como diz o Laplanche. Então, essa ideia de que a amamentação ela vai se tornar um modelo para todos os relacionamentos amorosos, é isso que eu quero grifar nessa frase, faz com que o Freud determine isso que vai estar explicitado na última frase da citação. O encontro com o objeto é propriamente, de fato, é realmente um reencontro. Então, quando eu encontro um objeto qualquer, depois dessa constituição, eu vou estar reencontrando sempre o seio materno. É essa a ideia de que eu restabeleço a situação originária, eu restabeleço a relação originária, como ele diz aí mais acima, é sempre no sentido de que eu vou reencontrar o objeto. Vejam bem, o Freud não está dizendo que eu tento reencontrar o objeto perdido, que eu vou em busca, trocando de objeto sucessivamente, tentando reencontrar o objeto perdido. Isso é a teoria popular. Eu tento reencontrar a minha mãe na minha namorada, eu tento reencontrar o meu pai no meu namorado e daí por diante. Essa é uma teoria, uma visada popular da teoria psicanalítica. O que o Freud está dizendo é mais trágico ainda. É que não importa com quem eu namore, eu vou estar namorando um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe, um pouco com esses objetos que me fundaram. Não importa que tipo de relação amorosa eu estabeleça, eu vou reencontrar as relações originárias. Eu vou estar repetindo. É impossível não repetir.
Então essa dimensão trágica do amor em Freud tem a ver com essa inevitabilidade da repetição dessas relações originárias. A leitura do Laplanche, que é um leitor hiperatento do Freud, vai apontar justamente para essa noção de objeto perdido. O objeto perdido é o objeto de autoconservação, é o objeto da fome, o objeto que se tenta reencontrar na sexualidade, é um objeto deslocado em relação a esse primeiro objeto. Daí, evidentemente, a impossibilidade de, em suma, nunca reencontrar o objeto, já que o objeto perdido não é o mesmo que aquele que se deixa reencontrar. Aí está a força do engodo essencial que se situa no início da procura sexual. Aqui eu acho que é o único ponto que eu discordo, da leitura do Laplanche, porque não pode haver uma procura pelo objeto de autoconservação, porque não havia um sujeito ali no tempo da autoconservação. Se houvesse um sujeito no tempo da autoconservação e de repente esse sujeito fosse modificado para o sujeito sexual ou para o sujeito diante do objeto sexual e não mais o objeto de autoconservação, se houvesse isso, tudo bem, a teoria do Laplanche estava correta. Mas o próprio Laplanche vai dizer, o sujeito não está presente, ele não está constituído, o eu não está constituído nesses momentos iniciais onde o eu está ali absolutamente incipiente, se formando as primeiríssimas fronteiras. A gente não pode falar da presença do sujeito nas primeiras mamadas. O Winnicott, inclusive, vai usar uma expressão interessante, primeiras mamadas teóricas, teóricas, porque a gente não consegue efetivamente determinar quem está ali mamando. Certamente não é um sujeito, não é um eu. Então, são marcas, são, por assim dizer, excitações depositadas no corpo do bebê que vão fazer com que ele efetivamente fique repetindo esses circuitos que vão ser instalados nessa primeira situação, na situação originária. Não é para procurar reencontrar, é porque nós inevitavelmente somos levados a repetir esse circuito que vai sendo montado nas cenas originárias. Eu prefiro então, com o próprio Laplanche, pensar que o objeto perdido é, na verdade, o objeto fonte da pulsão, diz o Laplanche. Através do processo de recalcamento, a alteridade psíquica mudou radicalmente do lugar. A relação copernicana inicial é a relação com a outra pessoa, der andere, que estava em causa. Uma vez o sistema psíquico fechado sobre ele mesmo, com a constituição do eu como instância, a alteridade se tornou interna. O isso se tornou das andere, o outro por excelência, mas um outro interno. Então, essa leitura do Laplanche me parece muito mais interessante no sentido de que esse objeto externo, der andere, e o Laplanche está brincando aqui com um artigo definido, no masculino nesse caso, der andere é o outro que está lá fora. Esse outro ele vai ser internalizado, vai virar das andere, o artigo neutro, no alemão das. Ou seja, ele se torna um isso, uma coisa. O Laplanche também vai brincar com a ideia de representação coisa, ou seja, existe uma marca que é deixada no inconsciente, uma marca, um traço que é deixado no inconsciente, que é a partir dele que eu sofro os ataques pulsionais. É isso que ele vai chamar de objeto fonte da pulsão. Vinda, essas fontes, essa pulsão vinda de fora. E esse objeto fonte ataca a partir de dentro, porque se internalizou e esse objeto fonte da pulsão fica, por assim dizer, excitando a partir de dentro, e é a partir disso que o recalcamento se dá. Aquilo que eu consigo responder para conter esses ataques do objeto fonte da pulsão, pulsão sexual de morte, isso que eu consigo conter, se torna o eu, se torna todo esse elemento que vai produzir essas redes narcísicas, essas redes totalitárias e totalizantes, num certo sentido, que vão me dar um certo contorno. Isso barra a pulsão sexual de morte. Aquilo que eu não consegui traduzir, que continua me atacando, é o isso. É a pulsão sexual de morte, aquilo que está do lado do inconsciente, que é regido pelo processo primário. Então, o recalcamento originário é a tentativa de separar essas duas coisas. Observem que nessa teoria do amor, aqui em Laplanche, a gente está falando necessariamente de conflito.
Não tem como produzir uma relação amorosa com um bebê sem que desta relação necessariamente apareça o conflito, né? Um conflito que vai determinar essa cisão, essa divisão ou recalcamento originário entre o isso e o eu. Então, do amor nasce também o conflito. Mais uma vez, levando a gente para muito longe dessa teoria do encontro, do encaixe, da outra metade da laranja, da falta. A gente está se afastando cada vez mais disso. O que o amor produz é presença de um excesso dentro do bebê. É a presença desse excesso demoníaco, pulsional, que ataca, que dilacera o bebê por todos os lados, na medida em que essas pulsões são parciais, estão ligadas às zonas erógenas parciais. É esse excesso que o eu vai fazer frente, tentando dar uma totalidade, tentando organizar. É essa integralização das pulsões parciais que é a fabricação do narcisismo. É essa fabricação do narcisismo que torna o amor, então, um certo tipo de relação estável, mas que vai fazer repetir toda essa cena originária que produziu a solução de compromisso entre essas forças do isso, objeto fonte da pulsão, e o eu. Portanto, estamos longe da ausência, longe da falta, longe da completude, do encaixe, né? A visão psicanalítica, ela aponta para a presença de alguma coisa. E isso vai ser explicitado, por exemplo, num tipo de metáfora que o Freud traz, que eu acho muito brilhante, num texto chamado Um Tipo Especial de Escolha de Objeto Feita pelos Homens. O Freud deixa claro, não é para tentar reencontrar a mãe que o homem procura mulheres semelhantes a ela. Não é porque ela falta, mas porque ele está impregnado dessa mãe. Freud compara esse tipo de escolha ao insaciável desejo prazer de perguntar, a Fragelust, da criança. Na verdade, ela só tem uma pergunta a fazer, mas não consegue formulá-la. Não é por um suposto vazio que a criança deseja perguntar, mas sim porque é compelida por uma pergunta que ela mesma desconhece. O Freud está tentando mostrar que essa pergunta que a criança tem, de onde a gente veio, de onde vêm os bebês, o que acontece quando a gente morre, que são perguntas muito impactantes que a criança começa a se formular, geralmente questões que têm a ver com o enigma da sexualidade, o enigma da morte, o enigma do mundo adulto. A criança ela não consegue sequer formular essa questão, mas é uma questão que está lá, que é substituída por um excesso de outras questões que a criança o tempo todo começa a perguntar. Por que o céu é azul? Por que eu sou assim? Por que o mundo é assado? Essas perguntas absurdas que a criança começa a fazer, né, essa loquacidade da criança, na verdade substitui uma pergunta presente. Vejam o modelo do Freud, a lógica do pensamento freudiano. Ele não parte do vazio. A criança não está se perguntando a partir do vazio, a partir do sem sentido. A criança ela se pergunta a partir de um sentido, a partir de algo que chega até ela, de uma mensagem enigmática, que ela tenta traduzir em termos de outras questões infinitas. Então, Freud nunca está partindo do vazio, da falta, de alguma coisa que precisa ser preenchida. Essa lógica do amor como falta, do desejo como falta, não está presente nos modelos freudianos sobre o amor. Na quarta parte eu vou falar um pouquinho disso, de que o amor ele se articula ao narcisismo e à identificação e que esse triângulo é impossível de ser desfeito. Então eu queria que vocês me acompanhassem, a gente está indo em direção a uma das teses também que eu quero defender nesse texto, que é amar é dar muito mais do que se tem. Ao invés da gente focar na consciência, que seria dizer amar é dar o que não se tem, que é uma maneira de descrever o amor, eu prefiro, com Laplanche, tentar pensar que amar é dar muito mais do que se tem. Mas antes de chegar nessa frase, queria, nessa quarta parte, fazer com que vocês compreendam como que amor, narcisismo e identificação se articulam de forma absolutamente impossível de se desfazer.